Tony, seja bem-vindo ao ICL. Deputado, muito bom dia. Obrigada pelo seu tempo conosco hoje. Bom dia a todos, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Então é isso, gente. A gente falou ontem, essa foi uma notícia trazida na coluna da Dani Lima, do UOL. Ontem a gente falou sobre isso, hoje a gente traz os vídeos. Então são vídeos gravados pela Justiça Federal mostrando que o ex-deputado estadual Tony Garcia, que está conosco agora, dizendo que atuou como informante do então juiz Sérgio Moro, atualmente senador pela União Brasil. De acordo com o deputado, a situação aconteceu quando ele foi delator da 13ª Vara Federal de Curitiba em 2005. Tony disse que era autorizado a pedir grampos em nome do juiz Sérgio Moro. Isso é muito grave. Deputado, antes da gente conversar, eu vou trazer esse primeiro vídeo que a gente teve acesso também, que é importante para a gente contextualizar com a nossa audiência e a gente vai te ouvir depois, tá bem? Então vamos lá, vamos rodar o primeiro vídeo. Eu fui agente infiltrado do Ministério Público. Eu trabalhei por 2 anos e meio. Eu trabalhei diuturnamente, com 24 horas, tendo um agente da inteligência da Polícia Federal ao meu dispor para eu pedir segurança, para eu pedir para interceptação de telefones, de tudo que colaborasse com a Justiça. O meu leque de colaboração não se restringiu a isso aí, doutora Gabriela. Foi feito com o doutor Sérgio Moro. O doutor Sérgio Moro me chamava e falava: você conhece o advogado do sócio do Bertoldo, o doutor Wolff? Conheço. Você pode ver se ele traz o cliente dele para o acordo? Falei: posso. Na sala dele eu ligava, falava com o advogado e levei várias pessoas para o acordo, doutora Gabriela. Essa entrevista, ou melhor, essa conversa, só para a gente trazer aqui para vocês também, foi com a juíza Gabriela Hardt, que também sucedeu o Moro na 13ª Vara, né, em que o senhor traz essa denúncia de abusos diante da atuação. A gente viu agora nesse trecho, a gente tem outro vídeo também, que o senhor deixa claro que trabalhou por 2 anos e meio como um agente infiltrado do Ministério Público. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, por favor, mais detalhes e essas pessoas que o senhor disse que o senhor levou para essas delações, o senhor poderia dizer para a gente quais são essas pessoas também, por favor. Bom, primeiramente, para contextualizar o que a gente está falando, essa audiência que aparece foi uma audiência pedida por mim. Eu pedi para a juíza porque aí estava se tratando de um caso que, em 2018, o Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, eles ficaram o tempo inteiro, 20 anos, procurando coisas de gente da esquerda, principalmente do PT. E em 2018 estava para acontecer uma operação aqui pelo GAECO, que viria a prender o governador Beto Richa. E eles queriam participar de todo jeito da fotografia da prisão do Beto. E eles queriam uma coisa que estava em minha posse, é uma gravação que seria fundamental para eles entrarem, eles tinham conhecimento, eles queriam isso para poder entrar e aparecer na foto da prisão do Beto Richa. Eu me neguei a fazer isso. Eu me neguei e falei para eles: não, isso já passou muito tempo, isso tem outra coisa, eu só faria isso se, ao entregar, vocês anuíssem na colaboração, anuíssem e encerrassem o caso. Caso contrário, eu não vou entregar, eu não tenho interesse nenhum de entregar isso daí. E o que aconteceu? Aí começou uma guerra, e eles precisando, a coisa estava para acontecer, eles sabiam que estava para acontecer já, e começaram a me pressionar. Ministério Público, toda a força-tarefa, inclusive, em 2018, eu tenho assinado em documento, eles pedindo para registrar como forma de coação. Todo mundo que entrou nos últimos 5 anos no meu escritório, quem foi pela garagem, por isso, pela aquele outro, filmagem, eles queriam me pressionar e ainda ficava com o procurador, o Diogo, ele me ligava e falava: puxa, eu não pude fazer nada, Tony, eles vão, se pegar alguma coisa, você está ferrado, tal. Falei: gente, eu não vou entregar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí, quando acabou tudo isso e eles anuíram o acordo, eles pediram para a Gabriela Hardt me pressionar numa oitiva translocada que ela combinou lá com um procurador plantado por eles, para quebrar o meu acordo transitado e julgado em 2008.
Ah, porque tinha incoerência, um monte de coisa, era uma retaliação. E eu pedi essa audiência de propósito, porque eu sabia para onde estava caminhando, para fazer a denúncia que eu fiz. E isso daí é o que me proporcionou a chegar com o caso no STF e eu poder abrir essa caixa de Pandora aí, onde que está saindo tudo que aconteceu nesses 20 anos de República, 20 e poucos anos, mas vai aparecer muito mais coisa. Por isso que eu estou contextualizando o porquê dessa reunião. Era uma reunião oficial com a Juíza Federal, com o Ministério Público Federal. E isso daí eu tenho que fazer referência a quem de direito, a hora que viu essa gravação, remeteu para o STF, porque tinha deputados federais, um monte de coisa, que foi o doutor Apio, que quando assumiu a vara no lugar da Gabriela Hart. É isso aí. Tony, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu queria abordar duas coisas com você que são muito importantes nesse caso. Uma delas é a questão das provas daquilo que você declara, né? Você faz uma série de declarações e trabalhou, como você diz, como agente filtrado. Nesse meio tempo foram colhidas provas, né? Materiais que foram apensados em processos na 13ª Vara em Curitiba. Como você já falou em conversas comigo também, que eram coisas que eram escondidas nas sobrecapas, né? Ou seja, coisas que não entravam oficialmente nos processos, mas eram coisas, digamos assim, oficiosas que em algum determinado momento poderiam servir para eventualmente chantagear pessoas. E essas provas, isso é uma primeira pergunta, essas provas estavam todas lá na vara em Curitiba e mesmo com decisão judicial do ministro Toffoli, as pessoas que trabalham na vara não estavam entregando, quer dizer, não estavam dando acesso sequer à Polícia Federal para que pudesse chegar lá, acessar essas provas e pegar essas provas. Aconteceu um fato, inclusive, que eu trouxe aqui no ICL em primeira mão, de o ministro Toffoli ter que ligar ele pessoalmente lá no dia que a Polícia Federal estava lá esperando para pegar as provas, falar, olha, tem uma decisão judicial aqui, como é que assim não estão querendo abrir a vara para pegar essas coisas? Tem que dar acesso para se pegar essas coisas. Então, primeira coisa, Tony, queria que você falasse depois sobre esse manancial de provas que a gente pode ver nos próximos tempos, o que é que pode surgir ali. Mas antes, Tony, eu queria que você descrevesse. Eu estive com você em Curitiba, nós conversamos longamente, fizemos uma entrevista aí de 3, 4 horas, né? Estive no seu escritório. Esse seu escritório em Curitiba foi o local onde você grampeou a mando do Sérgio Moro de modo ilegal muita gente. Você me mostrou lá o escritório, me mostrou o posicionamento, onde as pessoas sentavam, onde estava posicionada a câmera e falou que tinha agentes ali, a mando do Sérgio Moro, numa sala contígua ao escritório, que você me mostrou também, dizendo que, olha, Leandro, os caras estavam operando aqui. Essas gravações foram feitas e essas gravações nunca apareceram em procedimentos judiciais. Quer dizer, essas coisas foram produzidas para quê? Eu queria então que você descrevesse como que era esse ambiente no seu escritório, como você atraía essas pessoas a mando do Sérgio Moro para que elas fossem grampeadas, que tipo de pessoas eram, né? Se eram políticos, se era gente do judiciário, se eram advogados. E depois queria que você falasse sobre essas provas que finalmente foram retiradas lá da vara para serem apensadas ao seu processo no Supremo Tribunal Federal. Leandro, para deixar bem explicadinho, então eu vou te falar uma coisa. Quando você fez o acordo, veja, eu te falei uma vez, numa entrevista nossa, eu falei, quando eles falam, porque o delator tal, eu não fui delator de nada. A primeira coisa, eu fiz, era uma coisa que vinha, eles me prenderam por obstrução à justiça, o Sérgio Moro mandou me prender, numa coisa de 10 anos atrás, imagine, que eles criaram junto com o juiz que está hoje aqui na vara, chamado Danilo Pereira Júnior, que era uma pessoa que trabalhava num consórcio Garibaldi, que eles tentaram armar uma arapuca para mim, para falar que eu era dono disso, e tentaram fazer e aí fizeram a pressão em cima de tudo aquilo na família. O que aconteceu? Eu falei, tá bom, vocês querem que eu fale sobre isso, vocês estão me acusando? Eu falo, eu faço um acordo, tudo bom. Qual foi minha surpresa quando que aparece para eu assinar o acordo? Que eu tinha 30 tarefas para executar para o Moro e para o Ministério Público. Uma em relação ao consórcio Garibaldi. As outras todas não tinha nada a ver com o consórcio Garibaldi. Então eu não delatei ninguém, eu não fiz nada. Pelo contrário, ali eu tinha um monte de obrigações.
né? Que era não ter reserva mental, reserva moral, nada, eu não podia mentir, mas eles conheciam o meu network. Eu fui presidente de uma CPI e enquanto eu fui deputado, e fui relator de outra. E eu convidei o Ministério Público para participar junto dessa CPI, tanto estadual como federal, e eles me colocaram lá em 2000, 2001, eles colocaram lá o Carlos Fernando para acompanhar a CPI comigo. Então ele ficou quase um ano comigo. Ele conhecia todo o meu network. Ele sabia com quem eu falava, que eu tinha influência, que eu conversava com quem eu quisesse, com o governador, com isso e tal. Então ele sabia todo o meu leque de relações. E eles colocaram lá. Não, já ele era, veja, o meu caso, do meu acordo, quem estava presente. Isso que seja bem claro, para você ter uma ideia. Ah, nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás, 22 anos atrás, tudo bem, mas quem estava lá era Moro, Januário Paludo, Carlos Fernando dos Santos Lima, entendeu? E Deltan Dallagnol. O Deltan, eu conheci ele, tinha 24 anos. Ele era procurador, eu conheci ele quando eles me prenderam. E aí começou. Eles tiveram várias reuniões comigo, entendeu? Para a gente construir esse acordo. Mas a hora de fechar, eu vi aquilo lá e falei, o que tem aqui a ver? Aí eles queriam que eu... Primeiro, para você ser um colaborador, um delator, você tem que entregar alguém maior que você, entendeu? Você tem que entregar alguém maior que você. E você tem que estar participando de um crime qualquer. Eles não fizeram nada disso. Eles não quiseram saber de nada disso. Eles colocaram no papel que eles queriam, as minhas obrigações, de me deixar amarrado o tempo inteiro. E nessa, a hora que ele mandou me soltar, eu chego no escritório, eu levei eu te mostrei lá, Leandro. Eu levei o delegado que estava acompanhando o caso, mais dois policiais. Eles montaram naquela sala ao lado ali, que era para uma sala de estar ali. Eles montaram todo o esquema, colocaram o microfone num vaso que tinha atrás da minha mesa e no rádio relógio eles colocaram a câmera e posicionaram. Era ali para eu gravar. Eles queriam instalar isso na minha casa também, eu não permiti. Falei que na minha casa não entrava ninguém, que eu só falava no escritório. E a primeira gravação que eu faço, a primeira que ele me manda fazer, é do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entendeu? Não tem nada a ver com o consórcio, nada. Ele queria que eu extraísse uma coisa de lá, de uma coisa que aconteceu numa empresa junto com a Copel, que ele era o relator do caso, e eles tentaram, nesse enredo, colocar ele para fazer, e eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Mas eles queriam extrair sobre aqueles me falaram, e ali tem uma gravação que não apareceu até agora, né, mas vai aparecer, da busca e apreensão está lá, uma gravação de quase 1 hora com ele, onde ele fala, né, esse juiz aí, ele está perseguindo gente, ele está perseguindo autoridade, ele está fazendo isso, mal sabia ele, entendeu, que ele estava sendo filmado, gravado naquele momento, e ele deixou registrado isso daí. Esse foi o meu primeiro trabalho, que eu fiz, e a partir desse momento, a segunda pessoa que eles mandaram levar foi o Roberto Bertoldo, que era o meu advogado, que também não tinha nada a ver com nada. Eles queriam pegar, porque eles estavam forjando que eles queriam pegar o Bertoldo, o Sérgio Moro. Ele era inimigo dessa turma aí. E eles estavam forjando uma prova lá para falar que o Bertoldo tinha grampeado o Sérgio Moro, quando na verdade não foi o Bertoldo que mandou gravar, e eu fui obrigado a cometer falso testemunho. Eles me obrigaram a falar que eu sabia tudo, e aquilo era tudo mentira. Ele foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão, ele foi condenado de uma coisa que é uma farsa sem tamanho. Quem mandou grampear o juiz foi outra pessoa, ele só foi a pessoa que foi avisada e me avisou que tinha gravação, mais nada do que isso. Então é um monte de ilegalidade que eles fizeram sobre esse manto, né, da cobertura da justiça, que era tudo em nome, né, da justiça, mas na verdade eles perseguiam quem? Só PT, só gente do PT no início, e não tinha mais ninguém. Qualquer coisa que você levasse lá era proibido de falar, entendeu? Eu tive que levar deputados federais, eles queriam que eu gravasse presidente do Tribunal de Justiça.
É uma barbaridade que ali, essas 30 tarefas se desdobraram em umas 70, 80, sei lá quanto. Ele me ligava e passava para mim, me chamava lá e pedia para fazer isso, e ia acontecendo sucessivamente. E numa dessas, é aquela que eu já falei para você, Leandro, falei para vocês também, que eles me obrigaram a dar uma entrevista para a Veja, culpando o Zé Dirceu de estar dentro do avião com dinheiro e tal, que é mentira. O cara da Veja, o Alexandre Ultramari da Veja, o repórter, chegou no meu escritório e falou: você vai falar por bem ou por mal. Você depende do viés que você quiser. Eu estou aqui pautado. Eu liguei para o Moro, liguei para o Carlos Fernando Januário. Eles falaram: não, fale com ele. Ele veio pautado para eu falar aquilo lá. Eu fui obrigado a falar uma coisa do Zé Dirceu que eu não participei, que era mentira. E isso ficou no processo. Eu já me desculpei com o Zé Dirceu, me propus a ser testemunha dele, inclusive agora. Ainda bem que ele foi liberado de tudo isso já. Mas eu não tinha o que fazer, eles ameaçavam minha família. Eu tinha filhos pequenos, entendeu? Eles ameaçavam meu irmão, minha mãe, era tudo, era uma coisa, um constrangimento que vocês não têm ideia. E isso só foi agravando. Mas até que chegou, na época, da Lava Jato. E eles sabiam da minha relação estreita, estreitíssima, né, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí eu fui chamado lá. E eles me pediram: olha, o Eduardo Cunha está brigando aí com a Dilma, está brigando com o PT e tal. A gente tem interesse, entendeu? Em ter ele colaborando com a gente e tal, tudo bem. Eu falei: formalmente? Eles falaram assim: não, a gente quer saber os caminhos. Quem são os operadores do PT, do Vacari, disso, daquele outro, do Zé Dirceu, tá, e botava os nomes lá. Eu falei: tá, mas e daí? O que vocês querem? Não, nós queremos só para o caminho. Tá bom. Aí eu fui para Brasília, conversei com o Eduardo, ele era presidente da Câmara, e a gente combinou uma maneira dele poder passar as coisas e falar. Eles me davam o que eles queriam saber, o questionário, eu passava para ele e ele me respondia. Só que a gente tinha um problema de comunicação e a preocupação, né, de como lidar com isso daí. O WhatsApp não era tão famoso assim para se fazer ligações aí e tal. Ele combinou comigo de fazer pelo Skype. Então ele me dava me abriu uma conta na hora, eu abria uma outra para evitar a grama. Naquela hora eu falava um com o outro, passava, entrava, falava o que tinha que falar pelo Skype e acabou. E ali o Eduardo me passava. Então esse daqui trabalha com fulano, esse aqui trabalha aquele lá e tal. Tudo isso daí eu fui levando para eles. Até que eu cheguei a perceber que aquilo não ia ter fim mais. Aí o Carlos Fernando, o Januário Paulo, Deltan Dallagnol me falaram assim: pode falar para o teu amigo o seguinte, entendeu? Que ele está ajudando agora porque ele está com essa briga com o PT e com a Dilma. Agora, a hora que chegar a vez dele, nós vamos prender ele também. Entendeu? Falaram para mim. Eu falei: não, tá tudo certo, eu já falei para eles que isso aqui é uma colaboração dele espontânea. Ele falou: pois é, se a hora que chegar ele, se ele quiser colaborar de fato com a gente, ele vai ter que sentar e fazer um acordo com a gente. Eles tentaram fazer isso quando prenderam ele, mandaram eu ir lá falar com ele, quando ele foi preso aqui em Curitiba, para ele fazer acordo. Entendeu? E ele se negou a fazer um acordo. Ele tinha que incriminar um monte de gente que era mentira, ele não tinha como fazer, que eles queriam um leque enorme de coisas dele. Eu tive com a filha dele, que hoje é deputada, a gente conversou tudo, ela falou assim: não, ele não vai topar. Eu falei: tá ótimo, então eu vou levar isso para eles. Levei para eles, ele ficou 3 anos e pouco preso aqui, sabe, torturando ele, estava junto com o Zé Dirceu, estava junto com um monte de outras as pessoas do PT, eles botaram todos lá. E eles colocavam escutas na prisão também, como eles colocaram com o Alberto Youssef e tal. O Moro mandava colocar em tudo. Ele era o grampeador geral, ele queria informação, ele não estava preocupado em obter informação, entendeu, para transformar aquilo num processo judicial, como fez com o PT, né? Como fez com o Lula, como fez com tudo. Ele não queria isso, ele queria ter na mão as informações para poder manipular isso daí. E foi o caso de onde ele me chamou lá e pediu para eu falar. É a primeira missão que ele me deu pessoalmente, né? 10 dias
depois que eu saí da prisão. Ele me chamou no escritório e ele pediu para eu falar com o sócio do Bertoldo, que estava no Chile, com o advogado do sócio do Bertoldo, que também tinha sido meu advogado junto com o Bertoldo, e para ele vir fazer colaboração. E a colaboração que eles queriam era justamente essa história que está aí e que vai aparecer, que eram as gravações dos desembargadores do TRF4 da famosa festa da cueca. É isso que eles queriam. Eu levei o advogado às 6 horas da tarde, eu liguei da sala do Moro para o advogado, para o Dr. Hoff, e ele combinou comigo que está no Ministério Público às 6 horas da tarde, que o Moro ligou para o Carlos Fernando e o Januário Paludo, marcando a reunião, se eles podiam me atender. Eles marcaram às 6 horas, eu fui lá. E aí iniciou-se essa outra fase, onde eles fizeram um acordo de colaboração com o Sérgio Costa, eles foram para o Chile fazer, pediram para eu oferecer imunidade para o Bertoldo participar também. O Bertoldo não participou, porque era um monte de mentira que eles queriam fazer. Eles gravaram essa conversa oferecendo para o Bertoldo, tem tudo na vara lá, e não foi aceita a imunidade. Eles foram para lá, para o Chile, o Carlos Fernando e o Januário Paludo, pegaram a delação do Sérgio Costa, deram imunidade para ele, e ele entregou as fitas, não só a gravação da festa da cueca, como eles tinham gravações de vários desembargadores do TRF4 que recebiam dinheiro dentro do escritório do Bertoldo, aqui em Curitiba. Então, era isso que eles queriam. E eles pegaram isso. E o Moro me falou, o Ministério Público falou, tenho gravações aí dos autos, eles falando. E o que fizeram com isso? Um dia eu fui perguntar para o Moro, passado uns 30, 40 dias, eu cheguei para ele e falei, mas Sérgio, e aquele negócio, quando é que vai aparecer o negócio dos embargadores e tal? Ele pegou, quando ele queria me colocar à distância, ele me chamava de senhor. Aí ele pegou assim, o senhor não tem nada a ver com isso daqui, o seu trabalho já foi feito, se dê por satisfeito, tá ok? E encerrou o papo. Aí já percebi o que era, entendeu? Aquilo nunca ia ser usado para nada, até porque ele não tinha a prerrogativa de fazer aquilo lá com gente com foro especial. Ele não podia nem estar investigando. O que ele fez? Ele usou para... Naquele tempo, ele já usou aquilo para chantagem, teve desembargador que separou de mulher, teve isso, teve um monte de coisa que aconteceu, entendeu? Que ele ficou sabendo de toda aquela estrutura e com as informações. Fora que ele não confiava na Polícia Federal. Ele tinha agente comigo da Polícia Federal 24 horas por dia. Entendeu? Eu podia ligar para ele, pedir alguma coisa, isso, aquilo e tal. Se não bastasse isso, passou uns 10 dias, quando eu comecei a fazer as coisas, ele me bota junto com um cara da ABIN, ele colocou comigo. Essa pessoa chegou, eu fui obrigado, isso está tudo nos autos. Eu não estou falando aqui, não, isso vai aparecer. A coisa que eu mais quero é que caia o sigilo disso. Então, o que acontece? Ele me bota esse agente, eu fui obrigado a alugar um apartamento num hotel perto ali do Palácio do Governo, para ele, pago em dinheiro para não ficar rastro que o Sérgio Moro mandou fazer, aluguei um carro para ele, um Gol preto, para ele usar, que eu tive que custear todo esse tempo que ele teve em Curitiba, e ele levou ali um guardião. O guardião é um aparelho que faz escutas, né, que pode fazer até 3.000 escutas, e você dá a palavra-chave, ele desencadeia aqui, ele levou, instalou no hotel, eu fui lá com ele instalar e tudo bom. Ele foi orientado pelo Sérgio Moro a não entregar nada de que eu produzisse, as gravações que ele fizesse ali, nem para o Ministério Público e muito menos para a Polícia Federal. A Polícia Federal só ia em trabalhos oficiais que eles queriam saber. Os oficiosos, ele deu a liberdade para que eu mandasse para ele os números de telefone e ele abrisse gravações com quem eu mandasse. Depois ele sentava comigo no final do dia dentro do carro para eu contextualizar o que eram aquelas gravações. Isso era entregue em mãos para o Moro. Isso está no despacho dele, nos autos. Era só para entregar para ele. Tudo que eu produzi ali, 100%, nunca apareceu em lugar nenhum. Ele montou a rede
a rede dele, entendeu? De informações, tudo bem. E com esse poderio que ele teve, ele chegou até, na época da Lava Jato, que eu também te falei, ele chegou a fazer a chantagem. Quem era o relator da Lava Jato no STJ, que era o ministro Félix Fischer. Ele numa gravação lá, o Bertoldo teria falado que compraram habeas corpus com a ajuda do filho dele, do escritório dele. Ele pegou aquilo, não usou para nada, mas ficou guardadinho com ele aquilo. Quando veio a Lava Jato, o ministro relator, eles foram lá e chantagearam o ministro Félix Fischer, que você lembra que era uma cadeira elétrica lá, tudo que vinha do Lula, entendeu? Sim. Tal. E eu participei dos bastidores de tudo isso. Eu vi reuniões deles com a CIA, reuniões deles com o FBI, com tudo, construindo a Lava Jato. E eles, através de mim, eles conseguiram várias informações, né, com o Eduardo Cunha, que estava no centro da coisa. É isso que aconteceu. E depois, quando ficou muito patente que eles estavam fazendo a coisa só para pegar gente de esquerda, do PT, principalmente que eles estavam perseguindo, eles já sabiam que o Beto Richa tinha caído e eles queriam entrar na hora da prisão do Beto Richa, que foi o GAECO que fez, e eles queriam aquela fita para aparecer na fotografia. E depois o Sérgio Moro mandou prender ele 2 vezes. Mas a primeira vez foi o GAECO que fez, e eles saíram como se a Lava Jato tivesse feito a prisão, e é uma mentira. Então, sabe, é uma barbaridade de irregularidades, de crimes aí que vai vir à tona. Tony, desculpa te interromper, mas você trouxe um relato que é muito importante e que a gente tem vários pedaços aí que a gente tem perguntas para te fazer, mas enfim, a gente tem um tempo aqui, né, por conta do jornal. Então, eu sei que o César tem perguntas, o William, ainda mais depois de tudo isso que você trouxe para a gente. Eu vou primeiro chamar um vídeo para a gente se organizar aqui. Vou te pedir só, gentilmente, nas próximas respostas, você enxugar um pouco mais, só para dar tempo. Okay. Porque são muitas coisas que você traz aqui para a gente. E a gente, claro. Isso. Não, super importante. Entendeu? Mas que a gente precisa... Para o público entender. Não, perfeito, perfeito. É só para a gente dar esse... Eu fui. Sim. Não, você falou coisas super importantes agora, a BIM, você falou também, inclusive eu quero chamar esse vídeo agora em que você conta que você trabalhou para o Ministério Público prestando serviço para a Lava Jato, então são muitas pontas importantes que a gente quer aprofundar contigo. Eu vou até chamar esse vídeo agora, tá bom? Vamos acompanhar então. Eu trabalhei para o Ministério Público, doutora Helena, e a senhora pode perguntar ao doutor Januário, doutor Carlos Fernando, doutor Orlando Martello, doutor o Vladimir Aras, ao Deltan Dallagnol, Diogo Castor, todos a senhora pode perguntar, que eu trabalhei até 2018, ininterruptamente, desde 2005, eu trabalhei para o Ministério Público. Eu levei, pelas minhas amizades e pelo meu relacionamento, eu levei ao Ministério Público, quando começou a Lava Jato, e antes dela, fatos que estavam ocorrendo no Brasil, que resultaram em várias condenações do que o PT sofreu e de várias coisas que eu recebia e passava as informações para o doutor Januário e do doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder enorme, que era o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Tony, César Calejão aqui, obrigado pela entrevista para o N1. Com base no que foi dito ainda hoje, eu preciso te perguntar o seguinte. O senhor disse que existiu um processo de coação contra o senhor que foi conduzido pelo Sérgio Moro e essas outras pessoas citadas. Mas o senhor também disse que o senhor temia pela sua família. Com base nisso, a pergunta é, o Sérgio Moro ameaçou a sua família de uma maneira direta alguma vez? Essa é a primeira pergunta. E eu também, como jornalista, não posso deixar de lhe perguntar, o senhor disse que muitas outras coisas virão à tona. Quais coisas? O que o senhor pode dizer dessas coisas futuras que ainda serão reveladas? Primeiro, em relação a ameaçar a família, ele ameaçou o meu irmão, que era o presidente da empresa familiar, né, que é desde a empresa do meu pai e tudo. Ele ameaçou o meu irmão. Ele ameaçou a retalhar as empresas, a fazer tudo, se não fizesse as coisas, e mandava me pressionar. Porque várias coisas que eles mandaram fazer, eu não fiz. Entendeu? Eles queriam que eu grampeasse amigo, que não tinha nada a ver com isso, eu não fiz.
eu falava que não conseguia, que eles não falavam mais comigo, tal, e eles me pressionavam nisso. Agora, das outras coisas que virão, o mais importante para vocês saberem é que ali, tudo que eu falo, eu não estou falando com o ICL, com os jornalistas, eu estou falando uma coisa que da minha cabeça, que é uma coisa que eu estou contando para vocês. Não, tudo que eu falei desde o início, eu falei que está dentro do meu processo. Eu não falo nada que está fora dos autos, tudo que está ali. Essas tarefas que eles me deram, eu vou depois, eu não sei se eu acho que eu mostrei para o Leandro, ele tem em posse ali, ele pode ver que aquilo por si só não tem nada a ver com o acordo que eu fiz de colaboração. E essas tarefas que levaram a fazer o quê? Informações para ele. Ali tem informações de empresários, de ministros, disso, de tudo que eles me pediam, que eu falo que vão aparecer, porque elas todas foram gravadas pelo agente da Polícia Federal. Eu não fiz nada sozinho. A única coisa que eu fazia sozinho e que produzia era com esse agente da BIM, que não podia aparecer nem para a Polícia Federal e nem para o Ministério Público. Entendeu? E aí, doutor, aí começa uma confusão, porque o Sérgio Moro tinha o cara da BIM que grampeava, a Polícia Federal grampeava por eles, e aí o Ministério Público compra também um guardião e bota lá dentro e começou a gravar as conversas minhas direto também. Um não confiava no outro, cada um queria ter as informações e sabiam que o Moro estava centralizando as informações. E eles não acreditavam na Polícia Federal, a Polícia Federal não acreditava neles, então era uma briga. E tudo isso que eu produzi, que eu falo, que se caísse o sigilo, vocês iam ver que o método, né, da Lava Jato iniciou-se em 2001 com a CPI do Banestado, que o Moro entrou, e foi ali que começou o processo de chantagem com um monte de autoridades, e tudo que eles pegavam ali, entraram no meu caso, me usaram durante 10 anos até chegar a Lava Jato, e daí pegaram no ponto principal, que é o que eles queriam, atingir o PT, entendeu? As pessoas do PT. E ali foi fatal essa minha relação com o Eduardo Cunha, que contribuiu para isso daí, para um monte de coisa da Lava Jato. Tudo isso está nos autos. Então é isso que eu quero deixar claro. Isso Sim. Daí, se o ministro derrubar o sigilo, vai estar lá. Não sou eu que estou falando. Tá ok? Demore. Para a gente ir fechando, muito bom. Por favor. Não, só quero fechar aqui, Tony. Então, assim, como a gente já conversou algumas vezes, né? E como eu falei, estive aí com você, a gente mantém um contato aí já há um bom tempo. Você já me passou muitas coisas de documentação, inclusive, que já foi. Algumas coisas caíram no sigilo, na verdade, né? Os seus relatos estão acostados em provas. Só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando aqui. Uma coisa seria uma investigação com um processo investigatório dentro do Ministério Público, ou abertura de inquérito, com notícia de fato, que se faz tudo dentro da legalidade. O que você relata é muito diferente disso. Quer dizer, você agiu como um agente terceirizado da investigação, coletando provas provocador, e muitas provocador, exatamente. Entendeu? Isso, trazendo claro. Pessoas para uma espécie de arapuca para serem grampeadas, com roteiros pré-determinados do que perguntar, do que não perguntar. Só para a gente fechar muito rapidamente, que a gente está com o tempo bem estourado. Isso não foi boa parte do que foi produzido. Para além de, obviamente, evidentemente, parecer uma coleta ilegal de provas, essas provas não foram usadas em processos, quer dizer, e muito disso está nesses documentos que foram apreendidos a mando do ministro Toffoli, mas há uma chance de que parte dessas coisas possam eventualmente... Você não acha que parte dessas coisas foram destruídas ou não estão lá ou desapareceram? Veja, eu tenho notícia do seguinte, que tudo que eu falei está lá, entendeu? O problema é o seguinte... Tem vídeos disso, coisas que estão corrompidas, e a Polícia Federal está tentando encontrar. Mas tem o caminho relatado por eles que aquilo aconteceu. Se não tiver lá, Leandro, isso é subtração de provas. Isso aí é obstrução à justiça, isso daí dá cana já. Isso traz algum caso agora para 2026, entendeu? Porque eles fizeram tudo isso em 2025. Então, se não tiver lá, porque tem o relato de tudo,
está tudo bem discriminado nos autos. Só tem onde que está constado, no arquivo tal, número tal. Se não tiver lá, foi subtraído. Isso é subtração de prova e isso daí é obstrução à justiça. Vão todos em cana. E eu tenho certeza que eles vão em cana. Muito bom. Obrigado, bem. Tony. Tony, obrigada pelo seu tempo conosco hoje. Quero te agradecer. Boa semana para você. Eu que agradeço. Eu quero dizer o seguinte, ó, eu teria que ficar aqui falando, o Demônio sabe, para poder falar tudo que vai acontecer, o que pode acontecer. Eu teria que ficar muito tempo e a gente não tem tempo. Mas eu estou à disposição de vocês para as outras vezes. Eu agradeço a todos vocês. A gente agradece também a sua disponibilidade. Obrigada, Demônio. Obrigada também. Te vejo amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã, gente. Até amanhã.